Olá, pessoal! Eu estou aqui de volta para a gente conversar agora, para a gente iniciar uma nova série aí sobre um assunto interessante da astrologia. Nós vamos conversar, então, nessa nova série sobre a questão financeira, sobre astrologia e prosperidade, riqueza, como lidar com a questão financeira, como identificar no mapa natal quais são os desafios e quais são os potenciais também, nessa análise natal, tá? Pelo posicionamento dos planetas em algumas casas importantes. Bom, quando a gente fala de prosperidade, a gente está pensando, a gente pensa assim, né, em termos astrológicos, numa equação entre o que é a percepção da pessoa e qual é o nível de concretização que ela tem, que está representado no mapa natal dela, tá? Então, essa equação é que traz a facilidade ou o desafio, torna-se um desafio para conquistar a abundância financeira, ok? E é o posicionamento de alguns planetas nas casas do mapa que vão indicar. Então, nada mais moderno, né, mais da moda do que esse pensamento, do que aquilo que a gente pensa, né, é aquilo que a forma como a gente constrói a nossa vida, ou seja, a nossa vida ela é moldada, construída de acordo com os pensamentos que nós temos, né, com a força que nós damos para os pensamentos. E é exatamente isso que acontece, que a gente identifica pela análise das casas do mapa natal nessa questão financeira, ok? Para a gente identificar em um mapa natal, a gente vai olhar para as casas sucedentes. O mapa, se vocês já viram o mapa natal, ele é um círculo, uma roda, né? E essa roda, a roda plana, ela é dividida em 12 setores, que são as casas, e essas casas são classificadas em 3 tipos, ok? Então, a gente tem as casas angulares, as sucedentes e as cadentes. Então, sempre seguindo nessa sequência, né, de classificação, uma angular, uma sucedente, uma cadente, uma angular, uma sucedente, uma cadente, assim até chegar à casa 12, que é a última casa do mapa. Então, as casas sucedentes, elas têm uma importância grande nessa questão das finanças, porque são casas que na astrologia moderna são associadas aos signos de qualidade fixa, de modalidade fixa, tá? Os signos também são classificados de algumas formas, né, pelos elementos e pela modalidade, pelas qualidades, né? Então, as qualidades são cardinal, fixo e mutável. E as casas sucedentes na astrologia moderna, elas têm uma relação com os signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E os signos fixos têm essa questão do manter, né? Do perdurar, né? Cristalizar a energia. Tanto que essas casas sucedentes estão relacionadas com o meio das estações, né? As angulares são o início das estações, é quando a gente tem os equinócios, né? Primavera e outono, e os solstícios, verão e inverno, ok? Então, a gente começa analisando a casa 2, por exemplo, uma casa associada ao signo de touro. A casa 2, ela tem uma relação forte com a questão dos valores, e ela concretiza, por meio das características, das energias da casa 2, assim que nós concretizamos o que é planejado na casa 1. A casa 1 é a casa que se inicia com ascendente, a casa da individualidade. Então, aquilo que se tem de individual acaba sendo moldado e cristalizado, construído fisicamente na casa 2, tá? As casas sucedentes têm uma relação com construção física, material, ok? Até pela própria qualidade de signos fixos, né? Então, aqui a gente percebe que a relação da autoestima, né, do valor que se dá a si próprio, está muito ligada à casa 2. E tem tudo a ver com a questão das finanças e prosperidade, principalmente, né? Porque uma boa autoestima, com uma boa autoestima, né, inclusive, é mais fácil você construir uma estabilidade financeira. Se você não se valoriza, é muito difícil você encontrar valor na vida externa. E valor, né, no nosso mundo material é dinheiro, né? Dinheiro é energia também, é uma energia material. Então, aquilo que eu falei, né, a nossa realidade ela é construída da forma de como nós pensamos, né? Tem muito a ver aqui com a casa 2, ou seja, se não há um alto valor, uma autovalorização, não há prosperidade. Por mais dinheiro que se tenha, a sensação é de falta, né? Se não existe a autoestima bem definida, bem trabalhada, tá? Então, naturalmente, a casa 2 ela é associada às finanças de uma forma geral.
Pode ser, tá? A gente encontra, se a gente lê a casa 2 como a habilidade de lidar com os valores, né? Aquilo que a pessoa valoriza, aquilo que ela dá importância, mas nessa questão, em termos de autoconhecimento, se a gente analisar, olhar para a casa 2 como a casa da autoestima, faz muito sentido e ajuda muito a compreender, né? Porque a questão da astrologia aqui com relação às finanças é essa é se compreender, é compreender como que você lida com as suas energias, com os seus comportamentos e trazer a consciência mesmo, porque é a consciência que vai ajudar você a moldar, a trabalhar, a modificar, enfim, a trabalhar os seus desafios mesmo, né? Então, a 2, ela vai mostrar aquilo que você valoriza, que você pode ter trazido como uma herança familiar, por exemplo, e que você tende, a forma como você tende a valorizar a si próprio, tá? Então, ela é uma casa associada ao signo de touro. A próxima casa sucedente é a 5, né? E a casa 5, ela tem uma relação na astrologia moderna com o signo de leão, com todo o potencial criativo, com toda a energia, vamos dizer, para criar materialmente aquilo que se planeja numa casa 4, que é uma casa de estrutura, uma casa familiar, uma casa de bases, né? Então, a casa 5 ela tem uma relação com construção material, com criatividade material. Não é à toa que ela é associada aos filhos, né? Filhos é uma formação física, né? É uma criação física. Então, tem toda essa relação com colocar a energia no plano físico, a criatividade no plano físico. E a casa 5, ela tem relação com os dons, com os talentos que nós temos. E muitas vezes, quando eu faço análise dos mapas, pela conversa com a pessoa, a gente percebe que a casa 5 foi deixada de lado, os dons e talentos são deixados de lado. Ela se molda muito por aquilo que a sociedade espera, pelos condicionamentos que nós temos, que todos nós temos, aquela coisa de estudar, de escolher uma profissão, de fazer um mestrado, fazer uma pós, enfim, e buscar o reconhecimento social, a segurança financeira. Todos, assim, a gente percebe que a grande maioria segue nessa mesma linha, né? E algumas vezes essa linha não tem relação com o que está lá na 5, que são os dons. Então, uma procura, uma busca que a pessoa faz infeliz, inclusive porque a casa 5 tem uma relação com felicidade, né? A gente fez há poucos vídeos atrás aí a análise da casa 5 com relação ao amor. Então, a casa 5 não só diz respeito ao amor, lembra que eu falei, mas a todos os prazeres da vida, não só os prazeres da sexualidade, da atração, mas a tudo que traz alegria. O sentido de felicidade está ligado aqui à casa 5. Então, os talentos estão aqui, tem que trazer isso à tona de alguma forma para conseguir gerar felicidade na vida. E prosperidade e felicidade estão ali um do lado do outro, né? Então, essa questão da 5 também é importante. A casa 8, que é uma casa associada ao signo de Escorpião, e ela é sucedente após a casa 7, que é a casa de parcerias, não só de relacionamentos afetivos de longo prazo, mas parcerias, sociedades. E a casa 8, ela mostra quais são os recursos que você consegue adquirir, ou como você lida com os recursos que são gerados por meio de outras pessoas, que pode ser por um casamento, pode ser sim um casamento, pode ser que você case com uma pessoa que tenha bons recursos financeiros e aí você melhore suas condições financeiras, como pode ser também que não tenha nada a ver. Vamos imaginar que quando você casa, a partir do casamento, começa a se gerar a prosperidade, né? O fluxo do dinheiro aumenta, por exemplo. Por quê? A gente, num casamento, a gente junta duas energias diferentes e gera uma terceira. Então, essa terceira energia pode ser uma energia de prosperidade, pode trazer a prosperidade, tá? E também todos os recursos que você vai lidar ainda durante sua vida, que sejam gerados por outras pessoas, tá? Por exemplo, financiamentos, investimentos, por clientes, por qualquer outros meios que não sejam seus próprios, tá? Tudo isso pode vir. E de heranças também, a casa 8 tem relação com heranças, tá? Então, tudo isso está ligado à casa 8. A próxima casa sucedente e última, né? A gente tem 4 casas sucedentes em um mapa, é a casa 11, que inclusive na astrologia tradicional, ela era a melhor casa do mapa, a casa mais auspiciosa, vamos dizer, né? Da sorte, da boa sorte. E ela, na astrologia tradicional, inclusive, era a casa lida como questão financeira, né? Como lidar com dinheiro. Por quê? A casa 10 é a casa do trabalho, da carreira. Então, a casa 11 representa os recursos que você consegue adquirir por meio do seu trabalho. Então, quando se tem... E a gente vê na astrologia moderna
muito foco para a casa 11 com relação ao coletivo, às amizades, né? E muita fica só parado ali, né? Preso nesses dois pontos ali. Mas a casa 11 tem uma relação com os objetivos futuros de vida da pessoa, como ela lida com essa questão das aspirações futuras, dela, os objetivos, e também com essa questão do dinheiro que é gerado pelo meio do trabalho. Então, esse é um ponto realmente muito importante para se analisar, tá? Bom, além das casas, o que mais a gente analisa? A gente analisa o posicionamento de alguns planetas que são muito importantes. Júpiter e Saturno de praxe, tá? Porque Júpiter é a abundância é o próprio planeta que é relacionado com a prosperidade, até pela energia do crescimento, da característica da evolução, de crescimento, de expansão, de fazer tudo crescer, enfim. Então, Júpiter, ele é muito ligado a essa questão de gerar a abundância, tá? E Saturno, no sentido oposto, de gerar a restrição, a pobreza, a dificuldade, as limitações, tá? Mas a gente vai interpretar, vai analisar todos esses posicionamentos aí nas casas. Agora, tem outros dois pontos que eu acho muito interessante. Bom, um dos luminares, né, a Lua, que ela, no meu ponto de vista, é muito importante numa análise financeira, porque Lua, ela mostra a reação instintiva, né, a nosso lado emocional. E, por exemplo, numa questão assim que a gente analisa os gastos, os investimentos, ela tem muita força, né? Porque imagina uma lua em fogo, às vezes a pessoa é mais impulsiva para gastar, dependendo de como está a configuração do mapa, isso pode representar um desafio muito forte para ela com relação às finanças. E o outro planeta que eu olho mesmo é o Marte, que é o impulso da ação. A gente fez uma análise de Marte com foco na questão dos relacionamentos, né, como o impulso da sexualidade. Mas Marte, como eu disse nesse vídeo ali, ele tem uma ligação com o impulso de atividade, de ação, a energia, é a força mesmo que movimenta, né, a sua vida. Como você utiliza o seu potencial de iniciativa, de atitude. E para lidar com finanças, a gente precisa de atitude. Então, Marte também é analisado em uma análise aqui financeira, para a gente identificar as nossas habilidades e desafios financeiros, ok? Então, são esses pontos que a gente olha sempre em uma análise de mapa natal para conseguir identificar como a pessoa lida com a questão dos recursos financeiros. A tônica do mapa é muito importante, e a tônica do mapa, principalmente por elementos, ela nos diz muito de como a pessoa tende a conduzir. Por exemplo, uma tônica do mapa em elemento terra é mais fácil para manter, né? Mas talvez seja um pouco mais difícil para a pessoa se arriscar em novos investimentos, em novas empreitadas na vida, mas dependendo dos planetas e dos aspectos que esses planetas aqui em elemento terra formam, né, a gente pode perceber se ela tem uma facilidade para manter ou se torna um desafio, um problema para ela, né? Uma tônica de mapa em elemento ar. Existe muita habilidade para a pessoa planejar, né, a habilidade mental, identificar as oportunidades, perceber os momentos, enfim, só que precisa de uma base de terra para poder concretizar. Quando a gente fala de finanças, terra é muito forte, porque é a energia material, né? Então, precisa de uma base de terra para conseguir concretizar todos esses planos e ideias, essas questões mentais, esses potenciais, oportunidades, inclusive, que se identifica, tá? Uma tônica de fogo traz uma energia muito boa para o impulso da ação, para se arriscar mesmo, né, em alguns momentos, mas muita energia aqui em elemento fogo pode-se correr alguns riscos desnecessários, pode se arriscar demais, né, então precisa de uma base de terra também, né, boa, para conseguir manter, ou seja, se arriscar com segurança, não perder a estabilidade, né, não dar um mergulho muito profundo e aí se machucar, né, e uma tônica em água. Então, água, ele tem muito mais questão com a sensibilidade. Então, como que o elemento água lida com questões financeiras? Parece muito diferente, mas com sensibilidade, às vezes você consegue identificar também oportunidades, identificar melhores momentos para agir. Não é, obviamente, uma das melhores energias para lidar com as coisas materiais, mas ajuda em alguns pontos. Até a própria questão da sensibilidade, da percepção da pessoa pode ajudar, mas sempre tendo uma base dos outros elementos. O ideal mesmo é que tudo tivesse muito equilibrado. Quem tem um mapa mais equilibrado aqui nessa distribuição de elementos, talvez consiga manter uma estabilidade melhor aí nas questões financeiras, mas
consiga lidar de uma forma mais harmoniosa com a questão do dinheiro. Agora, se um dos elementos é muito forte e outros faltam, né, estão muito baixos, então existe um problema para ser tratado aí que a gente vai conseguir identificar. A gente viu, né, por exemplo, muita terra pode gerar restrição, gera estabilidade, mas às vezes gera assim dificuldade de ação, de tomar correr alguns riscos, né, investir um pouco mais. A pessoa tem um certo medo de perder a estabilidade. Um desafio do elemento ar é pensar demais e ter pouca base ou agir de menos. Uma tônica em fogo já age demais, às vezes falta plano e falta estrutura para manter. Uma tônica em água, às vezes sente demais, mas não tem energia para planejar, não tem muitas ideias executivas, né? Um olhar mais amplo e também não tem estabilidade para manter as coisas. Então, o ideal mesmo é manter o equilíbrio, mas nem todos os mapas têm esse equilíbrio mais perfeito, né? Então sempre tem desafios aí para se trabalhar, ok? Nos próximos vídeos, então, a gente vai começar a falar sobre os posicionamentos dos planetas nessas casas que eu mencionei para vocês, para a gente entrar mais a fundo nessa questão, ok? Bom, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aí abaixo do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um curtir. Inscreva-se no canal também para você receber as atualizações. E me acompanhe nas redes sociais também. Estou presente no YouTube, no Twitter, tem o blog também, para vocês entrarem em contato. No blog tem artigos também, tá? Além dos vídeos que eu posto lá também, tem artigos que eu escrevo sobre astrologia natal, sobre relacionamento sinastria, astrologia preditiva, enfim, e kármica também. Então entrem lá no blog, tá? Bom, eu deixo um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.